Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, carta de Tiago, e nós vamos começar uma nova exposição, e agora nesse livro de Tiago. Eu já trouxe algumas mensagens em alguns textos aqui de Tiago, mas agora nós vamos trazer toda a exposição do livro de Tiago, que é uma carta, né? Como nós vamos ver aqui. E então, talvez você vá se lembrar de alguns dos sermões que eu já preguei aqui e não contemplava toda a carta. Agora nós vamos passar por toda a carta, todos os 5 capítulos que compõem essa carta aqui, para sermos edificados de um modo mais completo nessa carta inspirada. Tiago, capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo, porque hoje eu quero fazer a introdução do livro. Quero que você compreenda um pouquinho do contexto, de quem escreveu, os destinatários, e nós possamos também observar o conteúdo, né? Aquilo que foi escrito e para que serve para nós. Esse é o meu objetivo nesta noite. Vamos ler então, numa só voz, todos juntos, o verso 1 de Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Isso, só esse versículo aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fale ao nosso coração, traga discernimento a Deus, que a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós possa vir de encontro à nossa vida, transformando, ó Deus, as nossas atitudes. Guarda-nos, ó Deus, de pecar contra o Senhor. E nos ajude, ó Deus, a andar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela é uma carta chamada de carta geral. Ela faz parte do grupo chamado Epístolas Gerais do Novo Testamento. Existem várias epístolas, ou seja, epístola é uma carta. Existem várias epístolas, então, gerais, várias cartas gerais, incluindo as de Pedro e também João, Judas, a carta aos Hebreus. E esses escritos são chamados, então, de epístolas gerais. E por que é que eles são chamados de cartas gerais? Porque eles não são endereçados a uma igreja específica ou a um local específico. Não é como as de Paulo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, está escrevendo para a igreja lá dos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve aos Efésios, ou quando Paulo escreve a uma pessoa, a Timóteo, a Tito, então especificamente para alguém. Essa carta aqui não, como a de João, a de Judas e aos Hebreus. Ela é uma carta que não foi escrita para nenhuma igreja em particular, mas para todas as igrejas. Então não é para uma em particular, mas ela foi escrita para todas as igrejas. Porém, poucos livros da Bíblia foram mais criticados do que essa carta, esse pequeno livro aqui de Tiago. O Martinho Lutero, grande reformador, todos nós conhecemos, né? Já ouvimos falar. O Martinho Lutero teve problemas com o livro de Tiago. Na introdução que ele escreveu do Novo Testamento, na primeira edição do seu Novo Testamento, em alemão, 1522, quando ele escreve, ele fez uma observação que eu vou aqui trazer para os irmãos. Abre aspas. O Martinho Lutero diz assim:
O Evangelho de João e a sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer. Ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Ele foi um crítico assim, né? Aqui bem radical. Lutero chamou a carta de Tiago de uma carta de palha, uma epístola de palha. O Lutero, ele não estava negando a inspiração de Tiago. Ele aceita a inspiração. Mas devido aqui à sua brevidade, à falta de conteúdo doutrinário, e por não ter sido escrita por um dos 12 apóstolos, e também não foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta de Tiago foi um dos últimos livros aqui adicionado ao cânon do Novo Testamento. Lutero, ele considera isso. Se eu comparar essa carta com outras aqui, que ele deu referência, né, as de Paulo, ela é realmente uma epístola de palha. Mas, daqui a pouquinho a gente vai entender. Ou eu posso até adiantar, porque a gente vai ler aqui o que Calvino acha dessa carta. O Lutero é mais bíblico, o Calvino é mais pastoral. E nós vamos perceber que essa é uma carta de teologia pastoral prática, de coisas que acontecem na nossa vida. Então ela é uma carta muito prática. Ela é como se fosse o livro de Provérbios. Inclusive, alguns estudiosos chamam a carta de Tiago de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Entretanto, meus queridos, o que precisamos entender é que a carta de Tiago, ela não é um tratado doutrinário. Não é. Mas ela é um manual prático para a vida cristã. Existem dentro dessa carta aqui muitos temas diferentes, aparentemente desconexos. Mas são temas que falam do nosso cotidiano, da nossa vida. Como, por exemplo, perseverança sob provações. Perseverança no sofrimento. Riquezas e pobreza. Sabedoria. O perigo da língua. A carta fala sobre oração, fala sobre fé, fala sobre obras. Mas o que une aqui é o desejo de Tiago de pegar o ensino de Jesus e aplicá-lo à vida do cristão. É você ouvir e praticar, não apenas ouvir. E Tiago quer então que os seus ouvintes, eles possam aplicar os ensinamentos de Cristo Jesus na sua vida, no seu cotidiano, né? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, nas suas relações com o outro. Bem diferente da opinião, então, de Lutero, o João Calvino, reformador lá de Genebra, na Suíça, lá no seu prefácio sobre a carta de Tiago, ele escreve assim, abre aspas, ele diz: é suficiente levar os homens a receber esta epístola, a qual nada contém que seja indigno de um apóstolo de Cristo. Deveras se acha saturada de instrução sobre vários assuntos, cujo benefício se estende a cada parte da vida cristã. Então, diferentemente do Lutero, o Calvino,
ele acha que ela está cheia de instrução sobre vários assuntos que trazem benefício para a nossa caminhada cristã. Portanto, meus queridos, cheio de exortações aos cristãos, Tiago é um livro intensamente prático sobre como os cristãos devem viver, tendo em vista que receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, uma vida diferente. E o que se espera dos crentes, dos cristãos, é que eles vivam essa nova vida, essa vida diferente. Lá na Idade Média, a igreja foi chamada de, os cristãos foram chamados de cristãos pagãos. Sabe por quê? Porque muita gente entrou na igreja, porque ser cristão se tornou moda, ser cristão era também a religião do Estado, então as pessoas se diziam cristãs, entravam para a igreja. Mas a Idade Média é uma época terrível da história da igreja. Cometeu muitos absurdos. O clero totalmente sem moral. O povo também sem moral. Então foram chamados cristãos pagãos. Qual que era o problema? As pessoas não se convertiam para entrar na igreja. Elas estavam na igreja, porque ser cristão era moda, porque ser cristão era a religião oficial do Estado. Então, quem não fosse cristão, não teria alguns benefícios do império. E aí, a igreja encheu de gente não crente. E o paganismo tomou conta do culto e da vida das pessoas. E a gente estuda a história para quê? Muitos historiadores dizem que é para nós não cometermos os mesmos erros do passado. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos à igreja? Eu tenho um relacionamento com Cristo, e se eu tenho um relacionamento com Cristo, a minha vida é uma vida diferente da do povo do mundo, ou não? Que tipo de cristão eu sou, então? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós respondermos aqui. E essa carta, então, ela está cheia de exortações a nós, aos cristãos, claro, né? É um livro aqui prático sobre como nós devemos viver, tendo em vista termos recebido essa nova vida em Cristo Jesus. Está cheio aqui de alusões e de citações do ensino de Jesus, e inclui mais imperativos, ou seja, mais mandamentos do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Aqui tem muitos mandamentos, nós acabamos de sair dos 10 mandamentos. Aqui é um livro que tem muito mais imperativos, muito mais mandamentos do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Por essas razões, meus queridos, Tiago, ele foi chamado então de Provérbios do Novo Testamento. Prática, coisa que a gente tem que aplicar na nossa vida. Dito isso, uma pergunta que se levanta é: quem escreveu essa carta então? Mas está fácil demais, né? Ora, pastor, o senhor já falou que foi o Tiago. É verdade. E o próprio autor se identifica aqui com o seu nome, né? Tiago. Mas que Tiago é esse? A Bíblia, ela faz referência, né? O Novo Testamento menciona aqui pelo menos 4 Tiagos. Qual desses é? Tem aqui o Tiago, pai de Judas, não o Iscariote, né? Mas o Judas, um dos 12 discípulos. Tem o Tiago, o menor, o filho de Alfeu, que era um dos 12, é considerado irmão de Mateus.
Tem o Tiago, esse é o mais conhecido, que é o filho de Zebedeu, que é o irmão do apóstolo João. Lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. É o irmão do João, esse Tiago. Mas, finalmente, nós chegamos ao quarto Tiago. E as evidências levam a crer que não são esses outros três Tiagos o autor dessa carta, mas o Tiago, meio-irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja de Jerusalém. E aí você vai ler Atos capítulo 15 e você vai perceber lá Tiago tomando conta, né, da igreja lá em Jerusalém, como líder daquela igreja. Na verdade, meus queridos, em 1546, o Concílio de Trento reconheceu Tiago, o irmão de Jesus, como o autor dessa carta. A Bíblia diz que Jesus teve 4 irmãos. Tiago é um deles, José, Simão e Judas. A maioria, então, dos estudiosos concorda que o autor dessa carta foi o Tiago, meio-irmão de Jesus. Então, quem é o autor? Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Tiago, filho de José e de Maria, os pais de Jesus aqui na terra. E a gente vai observar que o Tiago, ele conhece bem Jesus. Por que ele conhece bem Jesus? Ele cresceu com Jesus. Ele estava junto com Jesus, lá em Nazaré. Mas se os irmãos forem assim, bom de Bíblia, os irmãos vão recordar aí que os irmãos de Jesus, no início, não acreditavam em Jesus, não é verdade? Eles achavam que Jesus estava louco. Esse menino está doido, dizendo cada coisa. Esse menino é diferente. Então os irmãos de Jesus ainda não eram convertidos a Jesus. Eles não acreditavam nele. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 7, verso 5. Olha só o que diz João, capítulo 7, verso 5. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então veja a incredulidade dos irmãos de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus é o Messias. Eles não acreditavam. O Tiago cresceu com Jesus, mas ele não acreditava que Jesus era Deus. Eles nem mesmo estavam presentes na crucificação de Jesus. Eles não estavam lá na crucificação. Mas depois da ressurreição, Jesus aparece a Tiago, o seu irmão. E isso você pode conferir em 1 Coríntios. Abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, ou na carta também, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 17. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então o apóstolo Paulo está aqui confirmando que Jesus apareceu para o seu meio-irmão, o Tiago, depois da ressurreição. Os irmãos de Jesus são descritos ao lado de Maria no cenáculo, orando. Olha só a mudança de vida. Atos capítulo 1. Então abre a sua Bíblia aí, vamos confirmar. Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14. Diz assim:
todos estes, e aí tem uma relação de nomes aí, né? Perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Houve aí uma transformação. Isso significa o quê? Que todos eles se tornaram crentes em Jesus. Eles acreditaram depois em Jesus. Paulo chamou Tiago de coluna da igreja de Jerusalém, lá em Gálatas, no capítulo 2. Tiago era coluna de Jerusalém. Ele era considerado um dos dirigentes mais importantes da igreja de Jerusalém. Paulo se encontra com Tiago durante a sua primeira e a sua última visita a Jerusalém. E ele fica conhecido como Tiago o Justo. Por quê? Por causa da sua santidade, por causa da sua vida santa, por causa da sua vida transformada, claro, quando depois ele creu em seu meio-irmão Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Tiago foi perseguido, foi executado no ano de 62, depois de Cristo, de acordo com o historiador Flávio Joséfo. O Tiago aqui, meio-irmão de Jesus, ele poderia ter se gabado ao se apresentar, né? Ele poderia ter demonstrado aqui a sua posição, abrindo aqui a sua carta, da seguinte forma: Tiago, o filho da Virgem Maria, irmão de ninguém menos do que Jesus Cristo. Poderia ter dito assim, né? Olha, eu sou o Tiago, sou irmão de Jesus Cristo. Vocês não estão falando com alguém que é pequeno, não. Estão falando com alguém que é grande. Ele poderia ter aberto a carta dessa forma. Eu cresci com Jesus. Eu estive junto com Ele. Eu o conheci muito antes dele se tornar famoso. Eu estive com Ele. Mas Tiago não faz assim. Você já percebeu que ele não faz assim? Ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Judas, o livro antes de Apocalipse, escreve da mesma forma. Judas, servo de Jesus Cristo. E é interessante isso, meus queridos, porque tanto Tiago como o Judas, eles abrem as suas cartas se autodenominando servos de Deus. Só que essa palavra servos aqui que eles usam é doulos em grego. E a palavra doulos em grego, ela significa escravo. E nós temos um problema com essa palavra escravo, né? Porque vem à nossa mente uma escravidão, é algo terrível. É de sofrimento, mas não é o sofrimento que caracteriza a escravidão. Você sabe o que caracteriza a escravidão? O que caracteriza a escravidão é o ser de outra pessoa. É o ser propriedade de outra pessoa. É isso que caracteriza a escravidão. Você não pertencer a você mesmo, você pertencer a outra pessoa. E a ideia é isso aqui mesmo. O problema é que nós temos aí a escravidão na nossa mente, na história do nosso país, uma escravidão muito ruim. E aí a gente vai dizer, ser escravo é ruim. Mas o Tiago está dizendo que não. Ele está dizendo aqui que ele é servo, ele está dizendo que ele é escravo. E quando ele diz que ele é escravo,
ele está falando sobre pertencimento. Ele está dizendo: o meu dono é Deus. Eu sou servo de Deus. E essa escravidão que ele está dizendo aqui, ela não é pesada, ela não é ruim. Ela é boa. Naquela cultura, um escravo não tinha nenhum direito, como nós todos já sabemos. Eles viviam para fazer a vontade dos seus mestres. E é isso que Tiago está dizendo: eu não vivo para mim, eu vivo para o meu mestre. Que agora é quem? Cristo Jesus, o seu meio-irmão. Então Tiago, não considerou a sua escravidão a Deus pesada, né? E ele se submete a Jesus Cristo e não considera isso como um fardo ou como maldição, mas como uma honra gloriosa. O poder pertencer a Deus. Então ele diz: Tiago, veja aí que o texto tem uma vírgula, servo de Deus. Tiago, aquele que pertence a Deus, aquele que se submete ao senhorio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Então Tiago escreve dessa forma, ao mencionar Deus e Jesus em termos aqui iguais, e adicionar Senhor, a palavra do Antigo Testamento para Deus, a Jesus, né? Tiago estava aqui afirmando a divindade de Cristo Jesus, o irmão dele, reconhecendo a divindade de Cristo Jesus, quando ele coloca a palavra Senhor. Ele poderia ter dito: aqui é o Tiago, o irmão de Jesus. Mas ele está qualificando aqui a quem ele pertence. A quem você pertence? A quem você pertence? De quem você é escravo? Porque se você não for escravo de Deus, você vai ser escravo de outra coisa. E o melhor é ser escravo de Deus. E é isso que Tiago está dizendo. Ele não entendia isso também. Jesus não era Senhor dele, mas depois ele entendeu, e a vida do Tiago foi transformada por causa de Cristo Jesus. Para entendermos, meus queridos, bem essa carta, nós precisamos descobrir para quem a carta foi escrita. Mas, novamente, está fácil responder essa pergunta. Basta lermos aí o verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aí vem uma vírgula, as 12 tribos. Então, para quem o Tiago está escrevendo essa carta? Para as 12 tribos. Isso identifica os seus leitores aqui primários, né, como judeus, e identifica onde esses judeus estão. Esses judeus não estão só em Jerusalém, porque ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eles estão esparramados, eles estão espalhados, diáspora. Aí vem a palavra dispersão, que significa espalhados por toda parte, como uma semente que foi lançada em um campo. O tempo aqui era um tempo difícil. A vida era uma vida sombria para os cristãos. Por que eles estão espalhados? Por conta da perseguição. O império estava matando os judeus, matando os cristãos. E os destinatários da carta de Tiago eram membros da igreja em Jerusalém, que estavam então espalhados em muitos locais fora ali da Palestina, por causa da perseguição que surgiu após a morte de Estevão. Atos capítulo 8 conta sobre a morte de Estevão. Ele foi apedrejado. E eu vou dizer para os irmãos que a gente parece não captar a mensagem, né? O Estevão foi apedrejado, não foi com pedra pequena, não.
A gente está acostumado aí com as britinhas no meio da rua, a gente pegar e tacar. Imagina as pedras de construções daquela época, as lascas, as pedras das ruas que o Império Romano fazia. Eram pedras grandes, paralelepípedos. Por quê? Era para matar, irmãos. Não era para o Estevão sair dali machucado. Era para matar. Então leia Atos 15, né? Que você vai, Atos 8, que você vai ver a história de Estevão. Por causa então desse antissemitismo ali no Império Romano, eles se tornaram alvo da hostilidade, tanto do mundo pagão, quanto do seu próprio povo. Eles estavam então passando por várias provações. A quem Tiago está escrevendo, são crentes espalhados por vários lugares, e que estavam correndo, fugindo, por causa da perseguição. Nessa época, o imperador romano, Cláudio, perseguiu e expulsou os judeus de Roma. E esses judeus aqui espalhados eram gente simples, pessoas pobres. Os leitores de Tiago eram, na sua maioria, pessoas contratadas por proprietários de terras ricos e ímpios que pagavam pouco. Esse povo não tinha muito o que comer. O pão era a melhor comida que eles tinham. Eles não tinham muito dinheiro para ir nas vendas. A situação aqui era muito complicada. E aí os sacerdotes, por causa da conversão desse povo, iam atrás desse povo, o império ia atrás, e as pessoas normais iam atrás desse povo. Mas Tiago chama esses santos de irmãos. Olha o verso 2 aí do capítulo 1. Meus irmãos. Então ele está escrevendo as 12 tribos que se encontram na dispersão, se encontram espalhada, o povo esparramado, e ele chama essas pessoas de meus irmãos. São irmãos dele. São irmãos amados por ele. Eles nasceram de Deus e pertenciam à família de Deus. É para estes a quem Tiago escreve a sua carta. E quando é que ela foi escrita, né? Que ano? E aí você faz o seguinte raciocínio. Com quantos anos Jesus morreu? 33 anos. Então, 33 anos, Jesus sobe aos céus, e aí a igreja começa a caminhar, e aí começam as escritas, né, das cartas, e o Novo Testamento sendo preparado ali. O historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, registrou que Tiago foi martirizado em 62, então ano 33, depois ano 62, depois de Cristo. É provável que a carta tenha sido escrita entre 45 e 48, o ano 45 até o ano 48, depois de Cristo, né? Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento. Então, provavelmente, ele escreveu a sua carta vários anos antes do apóstolo Paulo escrever as suas cartas às igrejas, e apenas 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é entre 45 e 48. Jesus morre aos 33 anos, fácil, essa conta todo mundo sabe, e aí os apóstolos, a igreja começa a caminhar. Lembre que em Atos capítulo 1, os discípulos estavam reunidos por ordem de Jesus, e o Espírito Santo desceria.
capacitando eles a serem o quê? Testemunhas, habilitando eles a falarem de Cristo, a ensinarem sobre Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Os evangelhos falam da morte e ressurreição de Jesus, mas a ascensão de Jesus, ela está narrada ali no capítulo 1 de Atos. E no verso 8, tem o poder que Deus concedeu a nós, que não é um poder de fazer mágica, não é um poder de fazer dinheiro, mas é um poder de quê? De ser testemunha de Cristo Jesus. Quem é você nesse mundo? Sou um médico, sou irmão de Jesus. Queria algo melhor do que isso? Jesus é famoso, está em primeiro lugar em todas as redes sociais aí do Novo Testamento. Eu sou o Tiago. Nós temos agora um novo Tiago, um Tiago que é testemunha do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja que está espalhada no mundo. Essa carta também é uma carta para mim e para você. Talvez uma das perguntas mais importantes, então, seja: qual é o tema dessa carta? Qual o conteúdo? O que ela trata? O que ela traz para mim? O que ela traz para você? Lembrando que eu estou aqui fazendo a introdução dessa carta. Nós vamos aqui esmiuçar um pouco mais detalhadamente cada capítulo, vários versículos, até completarmos o capítulo 5. Mas eu trago então para os irmãos, qual é o tema da carta? A carta, ela trata sobre soterologia, ela fala sobre salvação, porque ela vai falar sobre fé e obras. A fé que vem da salvação, e obras por causa da salvação. Então, a principal área, teologicamente falando, da carta é a soteriologia, doutrina que quem está na escola dominical pode estudar numa das salas lá do andar de cima com a professora Adriane. Então, trata da salvação. Mas não é só isso. Trata de fé também. Trata de obras. Mas não para por aí. Porque nós temos aqui também ética cristã. Temos também teologia prática. E temos também teologia bíblica do Novo Testamento. Impressionante, numa carta de 5 capítulos pequenininhos, nós temos tudo isso. Mas lembrando que não é um tratado teológico. O que traz aqui é a prática. Porque aquelas pessoas estavam sofrendo com a perseguição. Aquelas pessoas tinham problemas. Os problemas precisavam ser resolvidos. Como resolver aqueles problemas de perseguição, de falta de dinheiro, de correr da perseguição, de não ter uma moradia fixa, de ter uma saúde precária? Como? Então o propósito dessa carta é exortar os primeiros crentes à maturidade cristã e à santidade de vida. Tiago tratou, meus irmãos, de todas as áreas da vida de um cristão. O que o cristão é, o que o cristão faz, o que o cristão diz, o que o cristão sente, o que o cristão possui, tudo aqui. Tiago escreve para corrigir uma fé superficial. E esse ponto é importantíssimo. Que tipo de fé é a sua? Que tipo de aprofundamento você tem tido dia após dia, ano após ano, na palavra, no conhecimento do Senhor? É fundamental que nós cresçamos, é fundamental que nós amadureçamos. Nós não podemos continuar como chegamos.
Então, Tiago, ele escreve para corrigir essa fé superficial e incentivar aqueles irmãos a uma fé autêntica e prática. Então, o objetivo de Tiago não é apresentar aqui um compêndio doutrinário. Ele escreveu a carta dele aqui com o objetivo de ajudar os seus leitores a viverem de forma fiel a Deus, como verdadeiros discípulos. Não é isso que a gente fica perguntando? Deus, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que viver? O Tiago está respondendo isso. Deus quer que você viva assim, assim e assim. Deus está falando através de Tiago. Não há nenhuma teoria, apenas uma conversa aqui direta do irmão de Jesus sobre como é que funciona e como é que não funciona na vida cristã. É isso que ele está dizendo. E aí vale muito ele ter andado com Jesus, crescido com Jesus. Tiago sabia que os seus leitores precisavam de incentivo para se manterem firmes em tempos difíceis. E é isso que eu e você precisamos também. Como que eu vou manter a minha firmeza diante dos desafios da vida? Aliás, o título do sermão é esse: Desafios da vida. Como que eu vou ficar firme diante dos desafios da vida? Eu tenho desafios. Você tem desafios da vida. Desafios de mostrar na prática que a sua fé em Cristo Jesus não é uma prática domingueira, não é apenas uma fé de domingo, de ter que ir na igreja, mas é algo que está fundamentado, é algo que está aqui, ó, também no seu intelecto, também no seu coração. Você é um servo de Deus. Então, meus queridos, aqueles novos cristãos, eles precisavam amadurecer. E essa carta, então, ela forma cristãos maduros. Tiago, ele lida aqui com várias questões que desafiam os crentes. Ele fala do desafio do sofrimento, ele fala do desafio entre ouvir e fazer, ele fala do desafio de não ter favoritos, ele fala do desafio de manter obras, ele fala do desafio de controlar a língua, do desafio de resistir ao mundo, ele fala do desafio da enfermidade, coisas cotidianas que eu e você sofremos, passamos e precisamos ter uma posição como servos de Cristo Jesus. Certamente, meus irmãos, nós não podemos olhar para essa lista, né, que eu acabei de mostrar aqui para os irmãos, sem perceber que a carta de Tiago também foi escrita para nós do século 21. Ela é para mim e para você. Então eu faço um desafio aqui, nesse momento, para você. Quando você sair daqui, amanhã, durante a semana toda, eu desafio você a ler um pouquinho a carta de Tiago. São 5 capítulos, você divide e leia como você quiser. Faça como os bereanos. Conhece a história do povo bereano? O povo bereano é um povo de uma cidadezinha em que Paulo sai de Tessalônica e ele é expulso de Tessalônica. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho. E aí expulsam ele de lá, levam ele para Bereia. Lá em Bereia, Paulo prega o evangelho. Ele, apesar de ter sido expulso de Tessalônica, deixou uma igreja plantada lá. Aí ele vai para Bereia. Em Bereia ele prega o evangelho. Vai para a sinagoga, prega o evangelho. E as pessoas de Bereia
os judeus de Bereia falam assim, peraí, deixa eu dar uma conferida aqui. Eles tinham o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estavam lá com eles. Deixa eu conferir o que Paulo está falando. Porque eles não conheciam Jesus, não sabiam nada sobre Jesus. Paulo está dizendo, Jesus é o Messias. Jesus é o que o Antigo Testamento está dizendo. O que os profetas estavam dizendo é o Jesus. Mas eles não sabiam. Então, peraí, deixa eu conferir aqui. Então, Paulo pregava e eles conferiam através da Bíblia. Então, isso mostra para nós pelo menos 3 coisas. Eles recebiam a palavra. Então, receba hoje, né, a palavra. Eles conferiam a palavra. E é isso que eu estou pedindo para você. O pastor Marcelo está dizendo lá, é verdade? Espera aí, deixa eu ler aqui na Bíblia. E aí se debruce no livro de Tiago. Leia. Peça a Deus, Deus me dá discernimento. Reflita. Não fique só com o domingo para você. Aqui o que você ouviu. Mas você tem a semana inteira para refletir. Então os bereanos, eles receberam a palavra, eles examinaram a palavra, e o que aconteceu na prática? Eles creram na palavra. E esse é o nosso objetivo. Crer na palavra de Deus. Então faça isso. Tiago é altamente relevante para a nossa vida cristã. O comentarista Warren Wiersbe, ele estava certo, né, quando ele escreveu o seguinte, olha o que o Warren diz. Ele diz assim, nem todos os que crescem em estatura, crescem em maturidade. Também há uma diferença entre crescer e amadurecer. Só porque um cristão é salvo há 15 ou 20 anos, isso não é garantia de que tal indivíduo possua maturidade no Senhor. Cristãos maduros são cristãos felizes e úteis, que ajudam a encorajar outros e a edificar sua congregação, com a ajuda de Deus. Ao estudar juntos a epístola de Tiago, aprenderemos e cresceremos em maturidade. Fecha aspas aqui para o Warren, né? Então eu faço o desafio para os irmãos, vamos caminhar por essa carta, porque caminhar por esta carta nos mostrará que a fé precisa aparecer na prática. Nós precisamos mostrar a nossa fé na prática. Caminhar por essa carta, meus irmãos, nos mostrará que as provações, elas produzem crescimento, maturidade espiritual. Não podemos ser mais como crianças. Precisamos amadurecer espiritualmente. Caminhar por essa carta nos mostrará que a fé verdadeira, ela se importa com o outro, com os mais fracos, com os mais necessitados. Caminhar por essa carta nos mostrará que precisamos ser mais humildes diante de Deus, porque Tiago, ele confronta o orgulho humano. Tem um texto aqui no capítulo 4, no verso 15, que diz que se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa carta, então, meus queridos, nos leva a viver na dependência de Deus, a evitar a ignorância espiritual, a viver em submissão à vontade de Deus. E o meu convite, então, é para que você, junto comigo, amadureçamos na caminhada cristã, na exposição dessa carta que nós faremos a partir de hoje e nos próximos domingos. Se você estiver disposto, então, a amadurecer, esteja aqui. Vamos juntos ouvir a mensagem de Deus para o nosso coração. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o nosso último hino.